Olá, bem-vindo mais uma vez. Essa é a nossa segunda parte da aula Como Estudar a Bíblia. Princípios importantes, princípios de bom senso, lógicos, para serem usados no uso e no estudo da Bíblia. Tenha uma atitude humilde e seja aberto para aprender, é o nosso primeiro princípio. O segundo temos que ler a Bíblia de dentro da Bíblia para fora. O terceiro princípio é respeite o contexto. Existem dois tipos de contextos. Aquele que diz respeito ao estilo do texto, que tem a ver com o estilo do texto, que determina o estilo do texto, porque a Bíblia é composta por vários estilos de textos diferentes. Na Bíblia nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos epístola, nós temos parábola ou comparação, nós temos linguagem figurada, etc. Tá? Então, o contexto vai nos dar essa informação. Também existe o contexto histórico e cultural, que diz respeito à história, circunstâncias, cultura dos destinatários. Este é um princípio básico e talvez seja o mais importante para a compreensão e interpretação, o entendimento correto e a explicação correta das Escrituras Sagradas. Estudar o texto em seu próprio contexto. O contexto inclui o que estava escrito antes e o que estará escrito depois do texto, do versículo que você está lendo e estudando. O contexto dará o sentido apropriado e correto ao versículo ou texto em estudo. O contexto pode ser definido como o encadeamento de ideias, que pode ser percebida pela análise do texto. É o relacionamento entre ideias de um texto. São os elementos do texto que nos ajudam a compreendê-lo com maior exatidão. Ilustrando, um texto bíblico pode ser comparado a uma corrente formada por vários elos ou anéis, né? Nós sabemos que há correntes que são formadas por vários elos ou anéis. Um versículo ou parágrafo seria apenas um elo ou anel desta corrente. E para compreender bem o texto, nós precisamos analisar todos os elos ou anéis da corrente e vê-la como um todo, e não focar ou concentrar-se em apenas um único elo ou anel, mas observarmos todos os elos desta corrente, que é o contexto daquela passagem. Se tentarmos compreender, por exemplo, e essa é uma outra ilustração, se tentarmos compreender uma pintura, um quadro, uma pintura artística, tá? Nos aproximando tanto ao ponto de nosso nariz tocar na tela, nós veremos apenas uma pequeníssima parte da pintura. Mas se nos afastarmos e olharmos todo o quadro, nós poderemos compreender a imagem. Assim é o estudo do contexto. Temos que nos afastar e olhar todo o contexto, tudo que tem a ver, está relacionado àquele pequeno texto que estamos estudando, tá? Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que neste curso, esse curso chamado de Deixe a Bíblia Falar, iremos usar vários versículos sem poder ler todo o contexto de cada um deles, por limitação de tempo, mas com a convicção de que o contexto foi analisado para se evitar dar um sentido ao versículo que o mesmo não tenha, que o versículo não tenha. Você ficará então com a responsabilidade de verificar por si mesmo, como os cristãos de Bereia, verificar por si mesmo os contextos de cada versículo usado durante este curso. Então vá anotando estes versículos e vá estudando o contexto à medida que você vai ganhando a habilidade, a capacidade de fazer o estudo do contexto.
mais uma ilustração para entender a importância do contexto. O que acontece quando tentamos compreender o que se diz numa conversa que não a ouvimos desde o início? Uma conversa que, quando começamos a ouvir, já estava na metade ou no fim. O que acontece? A nossa compreensão e conclusão acerca do que se diz poderiam ser erradas. Mas se tivéssemos ouvido a conversa do início ao fim, teríamos totais condições de fazer uma interpretação acertada do que se disse na conversa. Eis a importância do contexto na compreensão de um versículo ou texto bíblico. Para deixar mais claro, vejamos este exemplo. Se alguém dissesse, meu filho José é muito travesso, faz muitas travessuras e é indisciplinado, o que isto poderia significar? Poderia significar que José não está indo bem na escola? Sim, poderia. Poderia significar que o José não cuida bem dos seus brinquedos? Sim, poderia. Poderia significar que o José usa drogas? Bem, a depender da idade do José, também poderia. Poderia significar que o José está preso? Sim, poderia. Mas se soubéssemos desde o início da conversa que o José tem apenas 2 anos de idade, isto influenciaria nossas conclusões e compreensão desta frase, meu filho José é muito travesso, faz muitas travessuras e é indisciplinado? Certamente, certamente. Eis a importância do contexto. As informações presentes antes ou depois do versículo, no caso do texto bíblico em estudo, poderão fazer uma grande diferença na compreensão deste versículo ou texto. É analisar os elos, todos os elos, e não apenas focar num único elo e estudar este elo, esquecendo os demais elos que formam uma corrente de sentidos, de significados, que vão clarear o sentido, o significado daquele versículo, daquele texto que estamos estudando. O contexto é algo fundamental na compreensão dos textos bíblicos. Mas o que fazemos para compreender o contexto, para estabelecer o contexto? Devemos fazer perguntas. Quais perguntas? Pergunte quem escreveu ou falou estas palavras quando você estiver estudando algum texto bíblico. Segundo, pergunte para quem tais palavras foram escritas ou faladas. Terceiro, pergunte quando tais palavras foram ditas ou escritas. Qual era a situação histórica? Quando nós perguntamos o quando, nós queremos saber qual era a situação histórica, as circunstâncias, a cultura do autor e dos ouvintes originais. Os ouvintes originais são aqueles para quem tais palavras foram dirigidas na ocasião. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Coríntios, ou melhor, aos coríntios, né, que moravam na cidade de Corinto, então foi originalmente dirigida a eles. E é importante entender quais eram as dúvidas que eles tinham, quais eram os problemas pelos quais eles passavam, quais eram as circunstâncias nas quais viviam na cidade de Corinto. Então, perguntamos quem, para quem, quando e por quê. Por que tais palavras foram ditas ou escritas? Há outras perguntas que podem ser feitas sobre o texto bíblico, mas iremos, por enquanto, falar apenas sobre estas. E verifique se as respostas a estas perguntas não ajudam a esclarecer e favorecem a compreensão do texto em estudo. Vamos dar exemplos. Primeira pergunta, quem? Quem escreveu ou falou estas palavras? Às vezes, o autor é indicado no princípio do livro. Em alguns casos, ele mesmo se apresenta. Em outros, temos que ler até saber quem está falando. O contexto é algo fundamental na compreensão dos textos bíblicos. Para estabelecer o contexto, nós devemos fazer perguntas ao texto. Quais perguntas?
Por exemplo, quem? Quem escreveu ou falou estas palavras? Segundo, para quem estas palavras foram escritas ou ditas? Terceiro, quando? Quando tais palavras foram ditas ou escritas? E quando nós perguntamos quando, estamos tentando entender a situação histórica, as circunstâncias, a cultura, tanto do autor quanto dos ouvintes originais. Ou seja, os ouvintes originais são aqueles para quem as palavras foram dirigidas na ocasião. E quarto, por quê? Por que tais palavras foram ditas ou escritas? Há outras perguntas que podem ser feitas sobre o texto bíblico, mas iremos, por enquanto, falar apenas sobre estas: quem, para quem, quando e por quê. E fazendo estas perguntas ao texto que estamos lendo, estudando, devemos verificar se as respostas a estas perguntas nos ajudam a esclarecer, favorecem a compreensão do texto em estudo. Vamos começar explicando sobre a importância da primeira pergunta. Quem? Quem escreveu ou falou estas palavras? Às vezes, o autor é indicado no princípio do livro. Em outras, ele mesmo se apresenta. Mas há casos em que nós temos que ler até saber quem está falando, especialmente quando se trata de um diálogo ou a descrição de um acontecimento histórico que nós chamamos de uma narrativa. Em alguns casos, os autores dos livros da Bíblia, e isto é importante, eu quero chamar sua atenção para este fato, em alguns casos, os autores dos livros da Bíblia registraram palavras que foram faladas por pessoas não inspiradas, por incrédulos, por exemplo. Veja estes exemplos. Comecemos com João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 9, versículo 31. E lá nós lemos as seguintes palavras: sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Nesse texto bíblico, o autor está descrevendo um diálogo e por isso ele coloca no texto as palavras faladas por todos os envolvidos, os que participavam do diálogo. Como nós sabemos que o autor está descrevendo um diálogo lendo desde o início, lendo desde o versículo 1, porque lá é onde começa todo esse processo que chega a este ponto em que alguém diz que Deus não ouve a pecadores. As palavras deste versículo 31, embora sejam palavras ditas com muita certeza, não foram palavras ditas por um apóstolo e nem por nenhuma outra pessoa inspirada. Estas palavras foram faladas por uma pessoa não inspirada e registrada pelo apóstolo João quando ele contava a história do que havia acontecido. Aulas, sermões, doutrinas poderiam ser baseadas em um simples versículo como este, afirmando o mesmo que alguém não inspirado afirmou. O que foi que esse alguém não inspirado afirmou? Que Deus não atende a pecadores. Mas, se o contexto for observado, saberemos que esta afirmação não pode ser repetida como tendo sido dita por um apóstolo ou por um profeta do Novo Testamento. Portanto, não pode ser ensinada como uma doutrina cristã. Assim, aprendemos a importância de observar com cuidado o contexto e perguntar quem falou ou escreveu tais palavras. Caso contrário, grandes erros de entendimento e explicação dos textos bíblicos, dos textos sagrados, grandes erros serão cometidos. Outro exemplo é Atos capítulo 24, vou ler aqui na NVI, Atos capítulo 24, versículo 5. E aqui está escrito: verificamos que este homem é um perturbador
que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Os inimigos da igreja, no primeiro século, tentaram dar nomes ofensivos, nomes desonrosos à igreja, como, por exemplo, seita dos nazarenos. E este texto afirma que o apóstolo Paulo era o principal cabeça da igreja primitiva. E se alguém nos dias de hoje ler este texto bíblico e começar a ensinar que o principal cabeça da igreja é o apóstolo Paulo, este ensino seria certo? Isto é a verdade? Não, não era a verdade. A afirmação feita nesta passagem nega os ensinos bíblicos mais claros sobre quem é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, não o apóstolo Paulo, como podemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 e Efésios capítulo 5, versículo 23. Este é mais um exemplo de um versículo bíblico que registra palavras de pessoas não inspiradas por Deus, que não falavam da parte de Deus. Há muitos versículos assim na Bíblia e não podemos usar estes versículos como base ou fundamento para estabelecer uma doutrina. Portanto, pergunte quem ao ler a sua Bíblia. A segunda pergunta, para quem? Para quem tais palavras do texto bíblico que está sendo estudado, analisado, foram escritas ou direcionadas? As palavras foram direcionadas a cristãos? As palavras foram direcionadas a incrédulos, a judeus, a gentios, à igreja ou à nação de Israel? A resposta a esta pergunta certamente irá influenciar o entendimento ou compreensão do texto bíblico que está sendo estudado, analisado. A terceira pergunta é quando? Quando foi escrito? Ou quando aconteceu? Quando ocorreu o evento que está sendo relatado, contado, narrado? Foi escrito ou ocorreu antes ou depois do nascimento de Cristo? Está no Velho ou no Novo Testamento? Foi escrito antes ou depois de entrar em vigor, de passar a valer a nova aliança? Esta será a nossa próxima aula, a diferença entre a velha e a nova aliança. Sem o entendimento certo das diferenças entre as principais alianças da Bíblia, a velha e a nova aliança, também podemos chegar a conclusões erradas sobre certos mandamentos, ensinamentos e textos bíblicos. Ou quando, esta pergunta, quando nos dá uma base para compreendermos por que aquilo foi feito da forma como foi feito. Por exemplo, sacrifícios de animais, a circuncisão e outras práticas próprias do período do Velho Testamento, além de práticas próprias da cultura da época em que o texto foi escrito. E aí eu chamo a sua atenção para algo muito importante, o contexto histórico ou cultural. A resposta à pergunta quando vai nos levar a prestar atenção, a observar os detalhes que estão relacionados, que têm a ver com o contexto histórico e cultural da ocasião. Isso também pode influenciar a compreensão e a aplicação daquilo que está na Bíblia nos dias de hoje. Veja estes exemplos. Em João capítulo 13, nos é dito, na verdade é um relato histórico, que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Não será necessário ler todo o texto agora, porque se trata de uma história muito conhecida, mas você poderá ler esse texto mais tarde. João capítulo 13. Sabemos que Jesus lavou os pés dos apóstolos e ordenou que eles fizessem o mesmo. Algumas pessoas tomaram este exemplo e ensinamento
dado por Jesus de lavar os pés uns dos outros como uma ordem literal, ou seja, tem que ser cumprida exatamente conforme a letra ou o texto. E passaram a ensinar que devemos hoje praticar um cerimonial chamado de lava-pés. Por isto, é comum encontrarmos igrejas da atualidade onde, num certo momento do culto, pessoas tiram os sapatos ou sandálias para terem seus pés lavados. Mas era isso que Jesus determinou em João capítulo 13, quando ele lavou os pés dos apóstolos? Considere o seguinte: primeiro, aquela não foi a única ocasião no Novo Testamento, nem no primeiro século, em que pés foram lavados antes das refeições. Nós temos outro exemplo em Lucas capítulo 7, versículo 44. Segundo, a posição em que ficavam ao redor da mesa não era sentados em cadeiras de forma ereta, como fazemos hoje na maioria das culturas, mas como as mesas eram muito baixas, afastadas a pouca distância, poucos centímetros do chão, eles inclinavam-se sobre um dos cotovelos, ficando quase deitados no chão. Logo, os pés se aproximavam do rosto de quem estava do lado. Terceiro, além disso, eles não usavam calçados fechados, sapatos fechados, como nós usamos nos dias de hoje. Eles usavam sandálias abertas, com correias, né? Nós lembramos João Batista dizendo que não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, em João capítulo 1, versículo 27. E como não havia também nas ruas calçamento ou pavimentação, nas ruas, nas estradas, que eram usadas, percorridas, na maioria das vezes a pé, os pés ficavam muito sujos de poeira. Logo, antes das refeições ou ao entrar nas casas, os pés eram lavados, geralmente por escravos, quando não pelos próprios anfitriões ou donos das casas. O lavar os pés era uma prática comum na sociedade da época. Nos dias de hoje, na maioria das culturas, lava-se as mãos antes das refeições e não os pés. Veja como o conhecimento do contexto histórico e cultural da época nos ajuda na compreensão de certas práticas próprias da ocasião. Então, considerando todas estas informações, concluímos que a lição que Jesus dera na ocasião em que lavara os pés aos apóstolos foi uma lição de humildade. Ele não pretendia iniciar um cerimonial a ser praticado na igreja chamado de lava-pés. Ele disse em João capítulo 13, versículo 13: "Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu sou o Senhor e o mestre, e lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros." Fica claro que Jesus estava se colocando como servo, embora sendo Senhor. E esta é a lição que nós devemos extrair de João capítulo 13, na ocasião em que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Nós devemos nos colocar como servos diante dos outros. Um outro texto importante, que a pergunta quando faz com que compreendamos apropriadamente esse texto, é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 até 16, que trata do uso do véu, melhor dizendo, do véu por parte das mulheres. E, nesse texto, o apóstolo recomenda que as mulheres devem usar o véu. Recomenda que usem o véu. A pergunta que fazemos diante desta recomendação do apóstolo Paulo é:
deveriam as mulheres, nos dias de hoje, usar o véu no culto de adoração? O conhecimento do contexto histórico e cultural da ocasião em que este texto foi escrito influencia na compreensão destas palavras do apóstolo Paulo. Considere o seguinte: naquela época, lá no Oriente Médio e região, o véu era parte importante da vestimenta feminina. Era inadequado, era impróprio para a época e para a cultura uma mulher andar em lugares públicos sem o véu. E uma mulher sem o véu seria considerada uma mulher de baixa moral ou até mesmo uma prostituta. Hoje em dia, no Ocidente, o véu não é utilizado, porém, continua sendo usado em alguns países do Oriente. Neste caso específico, a questão cultural precisa ser levada em consideração. Como saber que o uso do véu dizia respeito a uma prática cultural? O próprio texto indica isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Leiamos este versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E aqui nós lemos as seguintes palavras do apóstolo Paulo, que é no contexto do uso do véu, que é o capítulo 11. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que, num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Veja o apelo que o apóstolo Paulo faz. Julguem vocês mesmos. A NVI dirá, julguem entre vocês mesmos. Vocês quem? Olha essa pergunta voltando. Vocês quem? Nós? Não. Eles. Porque a epístola foi escrita, primeiramente, para eles, para os cristãos que moravam na cidade de Corinto no primeiro século da era cristã. Eles deviam julgar entre eles. E esse apelo do apóstolo Paulo foi: use de bom senso para fazer uma decisão julgando entre vocês mesmos. Considere a cultura, o ambiente em que vivem. Claro que se formos julgar a questão do uso do véu entre nós mesmos, nós que vivemos em uma outra época, em uma outra cultura, em outro ambiente, nós chegaremos a uma conclusão diferente da conclusão que eles chegaram. Em Corinto, no primeiro século da era cristã, as mulheres estavam pensando que, por terem se convertido ao cristianismo, estavam livres das práticas comuns da cultura local e tiravam o véu nos cultos de adoração. Não deviam fazer isso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles cristãos naquela época, naquele lugar. Por isso que as perguntas para quem, quando, por quem, para quê, são perguntas que nos ajudam a compreender o texto bíblico e fazer uma aplicação apropriada para os dias de hoje. Nós poderíamos, por exemplo, comparar o uso do véu na cultura do primeiro século com o uso da aliança de casamento nos dias de hoje. Os cristãos atuais poderiam pensar que, por serem cristãos e fiéis às esposas, não precisariam e não deveriam usar a aliança por se tratar apenas de uma prática cultural. Porém, se qualquer prática cultural dos dias atuais for sadia, honrosa e boa ao ser julgada por critérios cristãos e de bom senso, os convertidos não deveriam abandonar esta prática cultural. Não se trata de criar regras ou mandamentos, mas usar do bom senso cristão para avaliar as práticas culturais e aderir àquelas que são boas, inclusive para não causar escândalos aos não cristãos, o que certamente aconteceria se os não cristãos chegassem à igreja em Corinto e observassem que as mulheres não estavam usando o véu. Este é o princípio que aprendemos em 1 Coríntios capítulo 11. Muitos acreditam que lá há um ensinamento
doutrina, exigência do uso do véu, e que isso deveria ser praticado nos dias atuais na igreja. Mas um estudo contextualizado, detalhado do texto, leva a outra conclusão. Então, quando não observamos estas perguntas básicas em nosso estudo e leitura da Bíblia, podemos cometer erros no processo de interpretar e entender a Bíblia, chegando ao ponto de corromper, de mudar a verdade, criar doutrinas que são resultado de engano de nosso estudo das Escrituras. Isto acontece com muita frequência. Inclusive, acontece sem que haja a intenção ou propósito de errar. Mas sem observar o contexto, podemos fazer a aplicação que quisermos do texto, sugerindo uma ideia que não se encontra no texto bíblico. Por isso é tão importante o contexto. Muitas pessoas, em busca de respostas para solucionar seus problemas, usam a Bíblia de uma maneira até supersticiosa. Superstição é uma crença, um sentimento sem um fundamento racional, tá? Superstição é uma crença que induz a confiança em coisas absurdas. E tem pessoas que usam, sim, a Bíblia de uma maneira supersticiosa. Como? Abrindo a Bíblia ao acaso, né? Abrem a Bíblia ao acaso, algumas dizem, não, eu orei, e Deus agora vai me dizer o que eu devo fazer nesta situação em que me encontro. Abrem a Bíblia ao acaso e leem o primeiro versículo em que seus olhos se fixaram e consideram aquilo como uma mensagem divina dada diretamente a eles. Esta prática ignora, esta prática não respeita o contexto da passagem. Portanto, é um erro que faz com que pessoas cheguem a conclusões equivocadas da palavra de Deus. Suponha que alguém faz isto, né? Abre a Bíblia ao acaso e leia o que está escrito, abrindo a Bíblia ao acaso, leia o que está escrito lá em Mateus capítulo 27, versículo 5. E lá está escrito, então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu e se enforcou. E a pessoa diga, puxa, o que é que isso deve significar para mim? Eu não sei o que é que isso deve significar, mas eu vou ler um outro texto que talvez me esclareça isso. E aí, de repente, abra a Bíblia lá em João capítulo 13, versículo 27, onde está escrito, então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, e Jesus lhe disse, o que você está para fazer, faça depressa. Opa! Judas foi e se enforcou, e o que você está para fazer, faça depressa? Será que a pessoa poderia considerar isto uma mensagem vinda diretamente de Deus em resposta aos seus problemas? Claro que não. Definitivamente. Não podemos ler a Bíblia sem contextualizar suas passagens. Então, voltando e lembrando de todas as perguntas necessárias para a compreensão do texto bíblico, nós perguntamos quem, perguntamos para quem, perguntamos quando e perguntamos por quê. E agora é isso que nós vamos nos concentrar nesta pergunta por quê. Por quê? Nós queremos saber por que o texto foi escrito. Devemos descobrir por que motivo aquele texto foi escrito. O que motivou aquele apóstolo, profeta, cristão a escrever o que escreveu ou falar o que falou. Às vezes o motivo é explicado nos primeiros versículos do livro ou da epístola. Outras vezes nós temos que ler todo o livro para saber o propósito deste livro ter sido escrito. Às vezes é uma pergunta que está sendo respondida. Por exemplo, veja comigo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Lá nós lemos, na primeira parte do versículo 1, o seguinte. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Veja,
Aqui está claro que a igreja em Corinto escreveu para Paulo fazendo questionamentos, fazendo perguntas. E Paulo, então, escreve à igreja em Corinto respondendo essas perguntas. Todas as variantes do texto, que é o conjunto de características do texto, precisam ser analisadas cautelosamente, calmamente. As circunstâncias do contexto podem afetar o significado. Eu quero dar exemplos agora de textos mal compreendidos e, obviamente, mal explicados. Compreendidos inicialmente, de uma maneira errada e explicados de uma maneira errada. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Estamos usando muito os textos de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. E veja o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nós lemos o seguinte aqui. A primeira parte, todo o versículo 9. Todavia, como está escrito, 1 Coríntios 2, 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. É comum este versículo ser usado como uma referência ao lar celestial. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu li na NVI. Então muitas pessoas leem esse versículo e dizem que isto se trata dos céus. Será? Ao ler o versículo seguinte, descobrimos que o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, não se trata dos céus, tá? Aí a gente volta para 1 Coríntios capítulo 2 e nós lemos lá no versículo 10 o seguinte, tínhamos lido 9, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Opa! Então, primeiro vamos notar que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é uma citação de Isaías 64, versículo 4. Originalmente, essas palavras foram ditas por Isaías, tá? E era algo que não era conhecido no passado, quando Isaías mencionou estas palavras. Depois, vamos notar que o próximo versículo declara que isto que antes era oculto já havia sido revelado quando o apóstolo escreveu. Em seguida, lendo todo o contexto, a partir de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, até 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, tá? Ficará claro que trata-se do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, se trata do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado no capítulo 2, versículo 1, de o testemunho de Deus. Este é um exemplo de um versículo mal compreendido, mal explicado. Infelizmente, é uma distorção, porque o contexto não é procurado, não é analisado, então a explicação é distorcida. Um outro exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28, é um versículo muito conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 28. E você, obviamente, lembrará com facilidade desse versículo, mas aqui diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na Almeida Revista e Atualizada, é dito o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro,
é indiscutível que o texto afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um fato. Mas devemos nos perguntar o que são estas todas as coisas e o que vem a ser este bem. Será que todas as coisas incluem o pecado? O cristão está sujeito a praticar o pecado, a pecar? Então, quando a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, será que todas as coisas incluem o pecado? A segunda pergunta que nós devemos fazer é: e o que seria este bem? Todas as coisas cooperam para o bem. Bem. O que seria este bem? Este bem seria algum benefício físico ou material que será recebido em compensação do mal que aconteceu? Por exemplo, se alguém ama a Deus e for demitido de um bom emprego, isto significa que ele conseguirá um emprego melhor do que aquele? O que é este bem? Novamente, o contexto é a solução. É comum compreender ou explicar este versículo bíblico dizendo que quando algo de errado ocorre a um cristão neste mundo, isto significa que algo de bom também acontecerá a ele neste mundo. É isto que o contexto diz? O próximo versículo, como um elo ou anel numa corrente de pensamentos, esclarece este versículo explicando o que é este bem. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, o próximo versículo, que é Romanos capítulo 8, versículo 29. E aqui, em Romanos 8, 29, está escrito: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos, a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Assim, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus se torne parecido com o seu filho. Agora nós sabemos o que é este bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Agora nós sabemos o que é este bem e podemos compreender como, por exemplo, a morte acidental de um filho ou um ente querido pode cooperar para o bem dos que amam a Deus. Como disse Matthew Henry, o bom para os santos é o que faz boa sua alma. Toda providência tende ao bem espiritual dos que amam a Deus, afastando-os do pecado, aproximando-os a Deus, tirando-os do mundo e equipando-os para o céu. Todas as coisas cooperam para o bem, para que sejamos parecidos com Cristo. Este é o bem. O contexto é o lugar onde encontramos as respostas para as perguntas que fazemos ao texto. Voltaremos em breve com a lição Como Estudar a Bíblia. Vejo você na próxima parte desta lição.